Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, aqui é o Zapater, sou da Juventude do PSD do Paraná e eu vim gravar um vídeo hoje para vocês aqui de um assunto que eu não gostaria de falar nesse momento, mas acho que é a nossa função informar o quanto melhor as pessoas. Queria poder estar falando aqui mais uma vez de um tema que fosse útil para os candidatos esse ano e tal, mas acho que a gente tem que cumprir a nossa função diante dos últimos fatos, das últimas semanas. E eu vim falar um pouco para vocês hoje sobre o que seria, quais as características do fascismo. Bom, uma primeira ressalva que eu preciso fazer para vocês é a seguinte. Eric Hobsbawm, o maior historiador do século XX, dizia que um dos grandes pecados capitais da história é o anacronismo, que seria olhar os fatos de um momento com base nos valores, princípios e circunstâncias de outro momento histórico. E por isso eu faço essa ressalva importante, que eu não estou aqui para falar, rotular ou chamar ninguém de fascista. Mas eu acho que, apesar de muitas coisas na história serem cíclicas, existem algumas coisas que não valem a pena ser repetidas. E o fascismo é uma delas. Bom, vamos lá. O fascismo surgiu em uma circunstância bastante específica, certo? E principalmente por fatores bastante específicos também. Vamos lá. Qual que é o primeiro fator que fez com que o fascismo surgisse e, ao mesmo tempo, para mim, pelo menos, a maior das suas características? No final do século XIX, acho que todo mundo aqui conhece um pouco da história, a Itália e a Alemanha passaram por seus processos de centralização política, de unificação. E esse processo de unificação foi muito marcado pelo surgimento de um novo tipo de filosofia política, um novo tipo de ideologia, diferente dos que a gente tinha até então. De um lado, eu tinha países extremamente vinculados ao ideal liberal, do liberalismo político de John Locke, do liberalismo econômico de Adam Smith, como os Estados Unidos e Inglaterra. De outro, eu tinha países que, por causa das circunstâncias históricas daquele momento, tinham formado ideologias da classe operária bastante fortes, como na França, em que você tinha o comunismo, o socialismo, o anarquismo e tudo mais. Itália e Alemanha eram diferentes, porque até aquele momento, meados do século XIX, ela era dividida em vários principados, vários pequenos reinos, que apesar de ter a mesma origem étnica, ou seja, as mesmas tradições, a mesma cultura, a mesma origem, muitas vezes, não formavam um mesmo país. E esse processo de unificação acabou acontecendo na Alemanha e na Itália ao mesmo tempo, de formas diferentes, gerou países diferentes naquele momento. A Alemanha despontou sobre a liderança da Prússia automaticamente como uma das potências mundiais, e a Itália passou por vários problemas, inclusive para terminar a unificação dos seus reinos. Então, a primeira característica do fascismo vem justamente dessa origem. O nacionalismo, a formação de um ideal de nação, a formação de uma ideia de que, antes de pensar no individual, nos seus próprios interesses, como pregava a ideologia liberal, a filosofia liberal, você ia pensar na nação, no conjunto das pessoas, na sua comunidade. E isso também é um pouco diferente do que pregava o comunismo, o socialismo e o anarquismo. Porque vocês têm que lembrar que o socialismo, o comunismo e o anarquismo pregavam, acima de tudo, a igualdade. E essa igualdade precisava que a luta de classes fosse resolvida. Portanto, antes de pensar no senso de comunidade, a luta de classes precisava que as pessoas de um determinado segmento, de uma determinada classe social, pensassem primeiro no interesse daquela classe. Se eu sou operário, a ideologia tem que ser operária. Eu preciso pensar primeiro enquanto operário, dentro de um coletivo de operários,
para poder superar a desigualdade e aí sim constituir uma nação diferente e tal. Pois bem, Itália e Alemanha, portanto, formaram-se sobre essa ideia de nação. Até hoje mesmo, se você for pegar a Constituição alemã, que é uma Constituição super progressista, a Constituição atual, ela fala várias vezes desse interesse da nação, do quanto a nação é importante. Então, esse é um contexto muito, muito relevante. O segundo é a própria Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial colocou Itália e Alemanha, ainda que a Itália tenha desistido e passado para o lado da Tríplice Entente no final da Primeira Guerra Mundial, mas a Itália e a Alemanha foram derrotadas na Primeira Guerra Mundial, e especialmente a Alemanha foi bastante penalizada pelo Tratado de Versalhes, né? E o Tratado de Versalhes impôs várias condições bastante restritivas ao desenvolvimento da Alemanha, e isso gerou um sentimento cada vez mais forte dentro de Itália e Alemanha de pertencimento, de, digamos assim, semelhança entre as pessoas. Por mais que nós sejamos de classes diferentes, todos enquanto italianos e alemães, nós precisamos pensar enquanto coletivo, porque as potências estrangeiras estão nos penalizando, estão nos agredindo e tudo mais. Então, a Primeira Guerra Mundial ela é determinante para que um senso coletivo se formasse na população de Itália e Alemanha, naquele momento, pregando cada vez mais esse ultranacionalismo e permitindo algumas das coisas que a gente vai ver a partir de agora. O último contexto que eu queria falar para vocês, embora ele não se aplique a todos os movimentos fascistas da Alemanha nesse período de entreguerras, é sobre a crise de 29. Eu falei para vocês que existiu o paradigma liberal, existiu o paradigma social, comunista, anarquista, certo? E a grande quebra, a grande falência, a primeira grande falência do sistema liberal veio justamente com a crise de 29. Ainda que os Estados Unidos, naquela época, não fosse a única potência e a maior potência global naquele momento, a crise de 29 afetou o mundo todo, porque no período da entreguerra os Estados Unidos eram a grande potência que fornecia suprimentos, armamentos para os outros países enquanto eles estavam se recuperando na Europa. Então a crise de 29 ela faz com que as pessoas enxerguem o liberalismo de uma forma negativa. E isso é bastante importante também para que outro tipo de filosofia política se desenvolvesse e prevalecesse naquele momento. Então, vamos lá. Primeira característica, o ultranacionalismo. A segunda característica é justamente negar tanto o paradigma liberal quanto o socialismo e o comunismo, que tinham prevalecido na Rússia em 1917. Então, em 1917, eu tenho a ascensão de um regime propriamente dito socialista na Rússia, e eu tenho o paradigma liberal abalado por causa da crise de 29. Portanto, são exemplos, e a Revolução Russa foi super sangrenta, ela, querendo ou não, fatalizou a vida de boa parte da classe média alta e da classe economicamente dominante na Rússia naquele momento, e isso foi divulgado e as pessoas na Europa ficaram sabendo disso e ficaram com medo dos dois exemplos, certo? E aí, na década de 20, ou seja, na década seguinte da Primeira Guerra Mundial, surgem lideranças pregando esse nacionalismo extremamente forte, inclusive falando que o interesse da nação precisava que as pessoas cedessem parte da sua liberdade para que isso funcionasse, para que a nação prosperasse. E desenvolveu-se uma forma de se pensar, uma filosofia política que foi aplicada a esses estados, que era baseada principalmente em algumas características que a gente vai falar agora. A primeira delas é o autoritarismo. Ou seja, para que a nação prosperasse em um momento difícil daquele, bastante delicado, bastante vulnerável do ponto de vista social, político, econômico, eu preciso de uma liderança forte e que concentre poderes na sua mão para liderar o processo de desenvolvimento daquela determinada nação. Uma autodeterminação desses povos
em busca de um progresso que seria destinado a eles por causa da sua origem étnica. E esse é o segundo ponto que eu queria tratar com vocês. Justamente pelo fato da dificuldade de Alemanha e Itália formarem-se enquanto países por causa dessa fragmentação política durante séculos, esse senso de povo, de raça, esse etnocentrismo deles é fundamental para entender o porquê que haviam tantas perseguições dos regimes fascistas a quem era diferente. A xenofobia, o antissemitismo, a LGBTQ-fobia, naquele momento, tudo que era diferente e tudo que demonstrava a individualidade das pessoas e o quanto elas eram diferentes dentro daquele coletivo era perseguido. Então, o nacionalismo, o etnocentrismo, o autoritarismo. E esse líder inspirador, essa liderança que concentrava cada vez mais poderes, ela ordenava, a lei e a ordem eram fundamentais porque eu precisava organizar a sociedade, sendo que não havia igualdade. Diferente, por exemplo, se a gente falar do stalinismo, que foi uma ditadura bastante sangrenta e que tinha cunho socialista, querendo ou não, lá na Rússia, pelo menos a ideia era que eles pregavam a igualdade entre as pessoas, entre os segmentos, a igualdade de oportunidades e tudo mais. Nos países de cunho fascista, não. Existia a estratificação social e ela era necessária porque eu tinha que ter uma classe economicamente dominante que controlava os meios de produção e que conduzisse o processo e a cadeia produtiva das pessoas. Mas para que isso fosse feito de forma organizada, pacífica e bastante firme e hierarquizada, eu precisava de uma liderança forte e eu precisava de uma ideologia de nação. E aí que entram os elementos mais perturbadores desse momento histórico. O medo prevalecia para que esses líderes conseguissem essa organização social. Eu precisava sempre passar que o meu país estava em estado de guerra para que a sociedade vivesse de forma extremamente regrada, cerceando suas próprias liberdades, para que ela cumprisse um regime de trabalho, de vida, de consumo que fosse pré-estabelecido pelo Estado, porque aquilo era necessário para o desenvolvimento da nação naquele momento. Portanto, eles não negavam o capitalismo, mas eles negavam o capitalismo liberal em que as pessoas tinham autonomia da vontade para exercer as suas liberdades, pensar diferente, fazer coisas diferentes, ser diferente. Essa não era a ideia no fascismo. Porque antes de ser diferente, antes de valorizar as individualidades, as diferenças de cada um, o fascismo pregava que todos faziam parte da mesma nação. E, portanto, todos tinham o mesmo destino enquanto nação. E é esse destino que foi utilizado por essas lideranças autoritárias para concentrar cada vez mais o poder e praticar crimes hediondos contra a humanidade. E aqui eu não estou falando só de Adolf Hitler no nazismo alemão, mas crimes contra a humanidade que eu digo justamente pelo fato de quantas liberdades foram abolidas, quanto que as pessoas foram presas dentro de um regime que pregava o medo. E pregava o medo por causa desse senso de guerra absurdo. Então, a propaganda era fundamental para que instigasse o coração das pessoas a sempre perpetuar aquele medo da nova guerra mundial, aquele medo da humilhação que o Tratado de Versalhes impôs aos derrotados, o medo de perder a guerra, o medo de perder a sua autodeterminação enquanto povo. E isso gerou nas pessoas e fez com que as pessoas muitas vezes aceitassem coisas horrendas. E é por isso que, de fato, o povo alemão e o povo italiano apoiou por muitos anos, por mais de uma década, esses regimes
sem falar nada e muitas vezes apoiando essas ideias malucas, esses crimes contra a humanidade, esse retrocesso civilizacional que representou o fascismo. Então, eu já me estendi um pouco aqui. Eu queria fazer esses esclarecimentos para vocês de cunho mais informativo mesmo, porque muitas vezes a gente vê nas redes sociais e tudo mais o termo fascista, 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 e ou porque a gente esqueceu da época da escola, ou porque a gente nunca entendeu direito, a gente não sabe exatamente o que é. E é importante que a gente saiba qual é o conteúdo disso, para que a gente não faça afirmações levianas. E essas afirmações levianas, eu queria que fossem infundadas. Eu queria que fossem levianas. Mas, infelizmente, alguns fatos têm assombrado a gente e mostrado que isso não é só um fato histórico. E que tem muita gente que não esqueceu de como fazer um aparato fascista. Então, o nacionalismo, o populismo, o militarismo, o etnocentrismo, o preconceito e a intolerância são características que eu não gostaria de estar vendo hoje e não gostaria que esse fosse a razão de eu estar fazendo esse vídeo para vocês. Mas eu acho que a gente tem que estar bem informado para lidar com os acontecimentos do presente e lidar com eles da melhor forma possível. Eu agradeço o espaço e fico à disposição. Obrigado.